Bom, eu sou Melissa, a Mel Volk, idealizadora do 1320 Hub e do Slow Market Brasil, um hub de inovação, informação, educação e negócios para a indústria de beleza consciente e bem-estar. E este podcast é mais uma forma de trazer para vocês tendências, informações do mercado, entrevistas e assuntos urgentes e relevantes para o nosso mercado. E hoje, o meu convidado, ó, me emociona aqui, que é maravilhoso. Vou contar um pouquinho, que é um episódio sobre um mergulho profundo na Amazônia. Quando eu falo profundo, é profundo mesmo. Em 1995, ele sobrevoava pela primeira vez a Amazônia. O que viu do avião marcou a sua primeira impressão da maior floresta tropical do mundo. Um tapete verde a perder de vista, atravessado apenas por rios que formavam uma espécie de teia. Grandiosidade e imponência. Quando pisou em solo amazônico, logo sentiu o calor, a umidade e um profundo acolhimento. Era a grandiosa floresta dando-lhes boas-vindas. Eu estou falando de Adriano Gambarini. Agora eu vou passar um pouquinho, Adriano, que ó, são mais de 30 anos aqui de conhecimento aqui, de convívio, né? Quer dizer, não muito convívio, porque ele se embrenha aí nas matas e florestas e mundos afora. Então vamos lá. Adriano é formado em geologia pela USP, iniciou carreira na fotografia em 1991 e se especializou na documentação de ecossistemas, populações étnicas e cultura. Já atuou em mais de 40 países, realizou expedições para a Antártida. Em 2009, venceu o prêmio Comunique-se na categoria Profissional da Imagem. Fotógrafo permanente da National Geographic Brasil, Adriano contribui com diversas publicações nacionais e internacionais. Também participa continuamente da documentação de projetos conservacionistas e etnográficos. Diretor da Gamba Imagens, gerencia um acervo com mais de 400 mil imagens. Deve ter mais que isso agora, esse número deve estar velho, ultrapassado. É diretor de fotografia e roteirista de documentários, editor de arte, palestrante. É autor de 19 livros fotográficos e no campo audiovisual é produtor e diretor de documentários. Seus mais recentes trabalhos foram Reconecta Project, Pirarucu Orgânico, do Instituto Mamirauá, NGO Grande, é autor de 19 livros fotográficos e seus mais recentes trabalhos foram o Reconecta Project, Pirarucu Orgânico, Lobos do Pardo, Onça Pintada, símbolo da diversidade, da biodiversidade da ICMBio, Amazônia Pré-Colonial, Snail Kite, e foi produtor e roteirista da série Histórias de um Fotógrafo, para a Flix Channel da Rede Cinemark de Cinema. Em 2023, foi coprodutor, roteirista e interlocutor da série de TV Rastro dos Bichos, selecionado no edital ProDAV TVs Publicas 2018 a ser exibida na EBC TV Brasil. Pois é, a bio do Adriano é assim, é de tirar o fôlego, né, assim como as imagens dele. E que, infelizmente, no cenário atual, as imagens dele têm registrado, assim, coisas muito tristes, né? É um choque o que tem acontecido, devastado o coração do nosso planeta, não é só o coração do Brasil, não. Né? Mas quem vai falar essa história para a gente é o Adriano, porque eu já falei muito dele, agora eu quero as histórias dele. Prazer, Adriano. Prazer, Mel, obrigado pelo convite. É muito bom ter Obrigado. você aqui com a gente. Então, vou deixar que você conte essas histórias, né? Que ele também é um excelente contador de histórias. Você entra lá no site dele, vê todas as histórias que ele escreve. E eu quero a sua impressão, né? Depois de 30 anos sobrevoando, não só sobrevoando e adentrando a Amazônia, qual é a sua emoção e a sua sensação hoje com tudo que aconteceu e está acontecendo? Mel, é interessante essa pergunta porque 30 anos, né, de Amazônia, e eu voltei de lá o mês passado,
é comum me perguntarem, né, o que eu vi, o que eu continuo vendo, as questões positivas, negativas e coisa e tal. Como você falou, assim, eu documento na Amazônia, eu documento tudo o que eu vejo, absolutamente tudo. Tanto a parte bela quanto a parte não bela, né? Tanto a imponência que aquela floresta tem, quanto o que o homem tem feito com aquela imponência. Eu tento sempre ver o lado positivo, sim, porque eu acho que a gente já é tão bombardeado dessa coisa negativa que tá, que tá dando um reverso nas pessoas, ninguém mais quer ver. Porque é só isso, a gente é bombardeado o tempo todo de imagens negativas, de que a Amazônia está indo embora e coisa e tal, da questão do não retorno e daquela grande floresta se acabando e coisa e tal. É verdade isso. Infelizmente é verdade. Mas quando eu entro na Amazônia, eu tento buscar um lado dela, porque a gente tem duas formas de compartilhar uma informação, ou pela beleza ou pela desgraça. Ninguém mais quer ver a desgraça. É um fato isso. Então eu tento trazer a beleza para tentar contagiar as pessoas a se emocionarem com aquilo e falar, não, vamos cuidar mesmo do que ainda resta. Eu tenho visto, e é interessante porque ao mesmo tempo que eu vejo um declínio enorme sobre a Amazônia, sobre o desrespeito à floresta, sobre o desrespeito aos povos tradicionais que vivem lá e que no fundo são os únicos protagonistas capazes de manter aquele lugar, porque eles moram lá. Parece que ao mesmo tempo que você tem um movimento muito positivo, até de pesquisadores que trocaram o Sudeste para morar lá, para tentar fazer alguma coisa por lá, tem esse lado, ao mesmo tempo tem, é engraçado, parece que a gente antes andava numa canoa e vinha uma maré assim. Hoje a maré está virando um tsunami, contrário. Só que não dá para desistir agora. Porque depois de 30 anos, se eu simplesmente desanimar, tudo o que eu fiz até então parece que não vai ter significado nenhum, perde o sentido. Então eu vou continuar indo. Fui o mês passado, já tenho uma viagem programada para janeiro. Você não cansa? Não canso. Por que eu não canso? Porque toda vez que eu vou, eu vejo uma coisa nova, eu aprendo uma coisa nova, eu entendo com mais profundidade a complexidade e a simplicidade daquela floresta, porque ela é complexa em termos biológicos e coisa e tal, mas ela é simples na compreensão. Então, eu não consigo simplesmente desistir, desanimar, eu não me dou esse direito de desanimar diante de tudo que estou vendo lá, sabe? O que eu vi esse mês passado, as perspectivas para esse ano, para o ano que vem, não são promissoras, mas eu vou continuar indo e vou continuar mostrando A beleza, a né? beleza, a Inspirando beleza. através da É. beleza. Eu tenho imagem, sempre faço os dois lados, mas eu prefiro, se eu tiver que mostrar aqui para você, eu vou mostrar a beleza, como uma forma de tentar trazer mais cúmplices nesse processo de vamos, porque é nosso. No sentido, é a nossa casa. A seca que a gente vive hoje no Sudeste, e se tiver chuva ou não no Sudeste, depende dela lá de cima. É um fato, é uma equação super simples. E eu quero ter essa chuva na minha casa, quero ter São Paulo molhada, sabe? Quero ter ipês florindo no interior de São Paulo. Então, eu tenho que ir lá na origem. Tenho que tentar contagiar as pessoas daqui. Falar, não, vou preservar lá. De que forma? N formas. Tem N formas. Quem você escolhe para estar no governo, quem você
escolhe, o lugar que você escolhe para ir visitar, né? Então é um convite para conhecer a Amazônia, tem que ir na Amazônia. Não, e até para as pessoas entenderem que o IP que tem aqui na esquina, que a gente viu super florido, ela depende da floresta amazônica. As Exato, pessoas às vezes não conseguem nem entender essa correlação, exato, né? De que exato. tudo que está vivo depende da Exa floresta em pé, né? Para usar algo bem, 100%, 100%. o que é óbvio para uns, né? É, Ah, e você conseguiu adentrar, né, lugares que praticamente acho que ninguém conseguiu, né, como brancos vindo daqui da vida urbana, né, cantinhos, e acessar esses povos, sim. de uma maneira muito pessoal, né, muito peculiar, muito próxima. Como é que foi essa conquista, né? Como que foi? Porque você pega uma imagem, assim, deles olhando para você com tanta naturalidade, com tanto conforto, né, estavam confortáveis com a sua presença. Sim. Como foi essa conquista? Como foi esse processo? Bom, foi bem interessante essa minha relação com a Amazônia, justamente porque as primeiras viagens, né, como você falou, a primeira vez que eu fui lá foi em 95, né, praticamente 30 anos. Eu sempre fui primeiro eu fui para ver aquela grandiosidade do bioma, sabe, a natureza intacta. Depois eu comecei a ir para documentar essa natureza intacta sendo estudada por pesquisadores que vão lá para entender a natureza, porque a gente só consegue conservar quando a gente realmente entende o lugar. Então foi um processo, primeiro a natureza virgem, entre aspas, depois a natureza sendo pesquisadores, sendo compreendida por pessoas que foram para lá para entender aquela complexidade e fazer alguma coisa para proteger aquilo, e depois já tem, vamos pensar, nesses 30 anos, praticamente 20, que eu trabalho muito documentando os povos tradicionais da floresta. Sejam os povos originários, sejam os povos que foram para lá e que acabaram se tornando de lá. E, e nenhuma imersão é assim, vou lá, fico 2 dias e volto, é impossível isso. Então todas as minhas viagens são de 15 dias pelo menos, porque a única forma de você pertencer ao lugar é você se entregando ao lugar. E aí você conhece a pessoa, aí ela te recebe, né? Você tem que ter esse olhar, você tem que permitir que ela te acolha. Então, para mim é muito comum, se eu entro numa comunidade indígena ou ribeirinha que eu nunca fui, eu tiro a câmera da mochila no terceiro dia. Eu não entro como um turista ou como um visitante. Eu quero pertencer àquele lugar. Então, para isso, você tem que ser aceito. Aí você tem aquele olhar acolhedor. Aí você começa a entender a dinâmica. Aí você tem que. Eu acho que o mais importante é você entrar no tempo do lugar, porque é um tempo diferente. É o nosso dia de raiar do sol e pôr do sol, mas que é o real. Mas você tem que entrar, então você tem que baixar sua frequência. Essa rapidez urbana que a gente tem que ficar no aeroporto, né? Aí você entende, aí você percebe, aí você olha o olhar tímido de uma criança curiosa que quer saber mais sobre aquele cara, né, aquela figura estranha. Aí você brinca, aí você come a farinha com eles, aí você pertence, aí você dorme na rede dentro da casa deles. Aí depois disso que eu me sinto no direito de tirar uma câmera e pedir, posso te fotografar? Aí você tem um consenso, um acolhimento daquela figura, aí é diferente. E eu vou muito mais atrás da história, porque eu acho que antes de eu ser fotógrafo, antes de estar aqui nessa conversa, eu sou um ser humano. E o que é mais importante para mim é o que eu vivencio como ser humano, que eu vou crescer como ser humano. E são essas histórias de vida que fazem parte de mim. Então eu vou atrás disso. Se der para fotografar, ótimo, mas se não der, ótimo. É assim.
Maravilha. No tempo da natureza. No tempo. E você registrou povos originários pelo mundo todo, né? Sim. O que você vê de mais especial e diferente? O que torna, né, os nossos povos brasileiros tão brasileiros? Qual é o olhar? O que define, né? O que tem uma característica bem peculiar que difere? Quer dizer, bom, com certeza cada povo é muito Sim. único e distinto, mas uma característica bem brasileira. O acolhimento. Eles é bem interessante, porque eles olham você, como ser humano. Então, se eu vou, como já aconteceu, se eu vou conhecer um povo indígena, pego um barco e demoro 3 dias, 2, 3 dias para chegar lá, eles sabem que eu vivi e que passei por isso para chegar lá. Então, quando eu chego, eles sabem que eu estou com fome, eles sabem que eu estou com sede, então eles te acolhem. Então esse conceito de comunidade é muito forte, porque eles vivem o coletivo, que é diferente de nós nos centros urbanos que vivemos o indivíduo, somos indivíduos. Não vivemos uma comunidade aqui numa grande São Paulo. Lá não. Então, esse senso de comunidade, esse senso de acolhimento é muito forte aqui no Brasil. Né? Eu visitei outros povos em outros lugares, em outros países, eu senti essa sensação entre eles, mas como eu fiquei pouco tempo lá, eu não percebi isso dentro de mim, que é diferente daqui. Então, eu já, eu já fui para lugares assim, repetidas vezes para o mesmo povo. Então, quando eu chego pela segunda vez, no ano seguinte, eu já tenho um apelido, eles me chamam pelo apelido, existe uma brincadeira, existe, não, alguém da família chegou, né? Então isso é legal, acho que esse acolhimento, esse senso de comunidade é o que mais emociona em mim, assim, de preenche o coração, é uma coisa fraterna, uma coisa acolhedora mesmo, assim. E como é que é registrar vou entrando bem no meu métier aqui, que é É, beleza, como que é registrar todo esse ritual, né, o pigmento com urucum, os óleos, como é que é isso é possível de presenciar? sim. Isso como é que é esse ritual? Ele existe mesmo só em situações mais festivas? São práticas Não, diárias? então depende muito de cada povo, obviamente, né? Existem as pinturas que são associadas a rituais e festividades, mas existe uma vaidade, uma autoestima muito grande. Então eu tenho, por exemplo, eu já convivi com um povo que chama Deni, na Amazônia, já fui 2 ou 3 vezes lá, e eu tenho cenas, como eu fiquei vários dias, eu tenho cenas das mulheres acordando cedo e passando urucum no rosto para ficar vermelhinho e coisa e tal. E não era festividade, era o dia a dia. Tipo, né? A gente aqui não acorda, vou me vestir assim, vou passar um batom, não é? Não faz isso, as mulheres fazem isso. Lá também. Então, eu acho que essa autoestima, né? Essa valorização da beleza é inerente do ser humano. Né? E então eu percebi isso, ela passando urucum, ela pegou um colar que tinha não sei quantas 10 voltas e ficou passando. E ela não estava nem aí para mim. Eu fiquei do lado dela, filmando ela. Ela passava e ficava se olhando. Tinha um espelhinho, ela se olhava e fazia assim, tal, e não sei o quê. Tô pronta. Tô pronta pro dia. Ah, o que você vai fazer Maravilha. no dia? Ah, vou pra roça. Vou tirar mandioca para fazer farinha, mas estava pronta para ir pro trabalho, vamos dizer Linda, para assim. tirar farinha. Exatamente, exatamente. Maravilhoso. Bom, eu vou um momentinho fofoca que eu fiz, a gente teve aqui também o Luiz Marinello, que é um advogado que é especializado em propriedade intelectual e tal, e até povos, né, diversidade, toda Aham, a questão de legislação para usos de nossos biomas brasileiros, né. certo. E a gente estava num workshop semana passada da Incosmetics pela ABPEC, que o tema era inteligência artificial, né,
que aí você entra bem no seu universo de marcas, empresas, enfim, empresários que não queriam mais pagar os direitos autorais de fotos feitas como um trabalho como o seu, por exemplo, de registro desses povos amazônicos, para economizar nesse direito autoral, né? Aí vai lá para a inteligência artificial, eu quero uma foto XYZ, blá blá blá, blá blá blá. E aí eu te pergunto, né, como que você vê isso, né? Isso afeta o seu trabalho? Já a inteligência artificial já afetou o seu trabalho, o seu job? Ou você acha que isso nunca vai acontecer? Porque, obviamente, não tem essa sensibilidade que você falou, esse acolhimento, né? Uma máquina que vai lá reproduzir uma imagem, não tem aquela captação daquele olhar, né? Como que isso afeta o seu trabalho? E aí eu tenho outro ponto também, né, você recebe os direitos autorais dessas imagens. Como é que é isso para os povos? Tem algu Como que isso é repassado para essas comunidades que são fotografadas? Isso existe? Me conta um pouco desses direitos autorais, desse repasse em inteligência artificial. Bom, com relação à inteligência artificial, ainda não me afetou. Eu acho que vai ter, eu acredito nisso, que vai ter um uso específico para cada produto, vamos dizer assim. Então, uma Uhum, imagem criada por inteligência artificial vai ter um fim específico, que é diferente de uma imagem real, né? Por mais que eles cheguem e você fala, não sei o que é verdadeiro, eu acho que existe uma verdade subliminar na imagem que você faz real. De que forma? Eu vou dar um exemplo. Existem. Por que existem fotógrafos e fotógrafos? Por que você pode pegar duas, três fotos do mesmo lugar e alguma foto te atrair mais do que a outra? uhum, Não porque o fotógrafo que fez essa imagem que te atraiu seja melhor ou pior do que o outro. Eu não acredito, mas eu acho que existe uma verdade subliminar, uma relação daquele fotógrafo com aquela cena, um envolvimento maior que de alguma forma ficou impresso na imagem. Eu brinco que é a alma da fotografia. Porque tem tantas fotos, a gente é tão bombardeado com imagens, só que vai ter uma que fala, nossa, aí você fica mais tempo olhando. Não, às vezes não é por causa da técnica ou da tecnologia que fez aquela imagem melhor, mas por algo a mais de quem fez aquela imagem que te emocionou, que te pegou por algum motivo. Foi um gatilho para alguma memória sua, pessoal e coisa e tal. Então eu acho que as imagens via inteligência artificial versus as imagens reais, uhum. cada um vai preencher um segmento, não vai sobrepor. Eu não acredito, quer dizer, posso estar enganado, não sei. Espero não estar enganado. Cada um vai cumprir o seu papel e ponto final, né? A gente na música, a gente passou aquele boom, sumiu o vinil e agora tem o vinil de volta, né? E eu acho que em todo caso, assim, a gente teve, você no seu mercado, eu imagino que teve aquele boom dos grandes cosméticos, as grandes marcas, de repente as pessoas, um segmento da sociedade está percebendo, não, vou pegar um negócio natural porque é melhor para minha pele, é melhor para combinar com as mudanças climáticas que estão acontecendo. Eu acredito nisso. Então, eu acredito que tem espaço para tudo. Depende de você achar o seu nicho, né? Eu te conheci era analógico, hein? Exato. Você fotografava no analógico, eu falava assim: "Puta que pariu, agora eu vou ter que mudar todo o meu esquema". É, e me Você em mandou maravilhosamente bem, né. porque na realidade eu simplesmente troquei de câmera. No fundo é isso, eu troquei de câmera, né. Eu confesso que no começo, quando entrou a era digital, eu fiquei meio ressabiado, assim, e mantive o analógico até o último instante. Quando eu não encontrei mais filme para comprar, falei: "Ops", Lembro disso, hein. né. E agora com relação à sua outra pergunta sobre direitos autorais, no meu caso, todos os trabalhos que eu faço com povos,
eu não tô sozinho. Eu faço parte de uma equipe de antropólogos, de indigenistas, de pessoas que lidam com esses povos. Uhum. Então são trabalhos sistemáticos. Então aquelas pessoas sabem que aquelas imagens vão ser usadas para um fim específico, que não vai ter um fim comercial ou alguém vai se beneficiar comercialmente ou economicamente sobre a imagem dele, né? Então as imagens que eu faço são para relatórios, são para livros que não têm, tem um fim comercial, mas isso daí a gente tenta de alguma forma reverter economicamente para eles, né, fechar essa rede, que eu acho que é o mais importante, né, as imagens voltam para eles, eu entrego essas fotos, né, outro dia eu fiquei sabendo dessa instituição que eu trabalho há muitos anos, que eles teve uma viagem, eles voltaram com álbuns, o velho álbum de fotos. Então é fantástico isso, porque você fecha o ciclo e você agradece de alguma forma todo aqueles olhares, né, daquelas pessoas. E é isso que basta para eles. Eu acho que é esse retorno, né? E essa parte econômica eu nunca tive problema porque eu sempre respeitei isso, porque eu acredito nisso, né? Legítimo. Exato. Maravilha. Eh, a gente vai finalizar, É. mas para finalizar, eu tenho aqui 2 convites, um é bem uma provocação, né, um é para entrar, né, no site do Adriano Gambarini, para vocês entenderem tudo isso que a gente está falando, nem que seja um pouquinho, tem até exposição virtual, tem as histórias com as fotos, enfim, dá para se divertir, dá para passar, ó, boas horas de entretenimento, deixa o Flix, o Netflix, entra no Gamba, no Gambarini, Adriano Gambarini, para se perder ali naquelas histórias maravilhosas. E a segunda, que é para sentir tudo isso que a gente está falando, que você foi contando, falou assim: "Eu quero estar lá, né, eu quero ver isso, eu quero viver isso, eu quero poder respeitar isso, não é viver e estar para usufruir para o meu prazer, para reverenciar mesmo, que eu acho que isso é, né, uma reverência, sentir em cada célula do corpo. Quem que gostaria de fazer uma expedição com a gente? Com o Adriano Gambarini, óbvio, comigo para falar de beleza, entender da onde vêm esses ingredientes, da onde vem essa inspiração, da onde vem esse trabalho, já que, né, os ativos amazônicos são o grande lance do momento, né, o momento que se usa bastante esses ativos, tem um porquê esses ativos serem tão ricos e poderosos, né. Então para a gente aprender um pouco e a respeitar, saber fazer um produto de uma forma correta, que a gente também tem dona de marca que usa ativos amazônicos de forma correta aqui, né. Tem o Marinello, que é advogado, que faz toda essa parte. Então, assim, para a gente fazer todo esse rolê, né, da cosmética amazônica, mas de uma forma legal, legal, legal e legal de respeito mesmo, né. Então, vamos? Vamos, É verdade, é real, convidados. é É verdade real, esse bilhete. é verdade esse convite, É verdade. porque quando você vê, assim, as pessoas pegando um óleo de copaíba real, sabe, com respeito àquela árvore, tirando aquele óleo, usando para a própria medicina natural, né, cenas assim, eu conversando, a primeira vez que eu vi eles tirando óleo, um indígena, ele falou, eu falei: "E aí, como é que você faz?" Ele falou: "Quando eu tô com dor de garganta, eu passo aqui". E é tão bonito isso, porque funciona, não é misticismo, é real, né, então existe um conhecimento milenar lá, que se você vai com esse propósito do bem, de entender e não possuir, você aprende demais com isso o convite está feito. O convite está feito, é real. Então, quem se interessar por essa viagem, pode entrar em contato comigo, seja e-mail, redes sociais, LinkedIn, não importa, né? Essa viagem vai acontecer para você ter mais informações sobre isso, né? Combinado. E, obviamente, entrar no site do Adriano e dar uma mergulhada aí nessas histórias
lindas que ele tem para Obrigado. contar. Então esse foi mais um episódio do podcast do 1320 Hub. Compartilhe, acompanhe e até a próxima história.